Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo respondendo a uma pergunta que eu recebo frequentemente no consultório. O câncer é hereditário? Solta a vinheta. Salve, salve você que é novo no canal. Meu nome é Adolfo Bahamondes, sou médico, cirurgião geral e oncológico. E aqui no canal a gente fala basicamente sobre cirurgia geral, transplante de órgãos e oncologia. Para você que já está nos acompanhando, muito obrigado. É um prazer poder contar com a tua audiência. Bom, começando do básico. O câncer é uma doença genética. Por que isso? É importante deixar claro que o tumor acontece por causa de mutações no DNA. Mas essas mutações não necessariamente vão nascer com a pessoa. Essas mutações elas podem ser adquiridas. Então, como é que isso funciona proporcionalmente? Estatisticamente falando, 85% dos tumores são tumores que a gente chama de esporádicos, ou seja, o indivíduo adquiriu a mutação causou o câncer. Então, é uma mutação que não existia, ela passou a existir em um determinado momento da vida dele e essa mutação gerou câncer. Óbvio que, para o câncer acontecer, não basta apenas uma mutação, tá? São no mínimo aí 5, 6 mutações necessárias para um câncer poder acontecer. Tá, ok? Mas alguns indivíduos nascem com algumas mutações que vão predispô-lo, né? Que vão deixar esse cara predisposto a ter alguns tipos de câncer. Tá, ok? É mais ou menos assim que funciona. Então, 85% dos casos de câncer acontecem por uma mutação que não nasceu no indivíduo, ela foi adquirida ao longo da vida. 15% dos casos, aproximadamente, são mutações que o indivíduo nasceu com elas e acabou por estar predisposto, né, através dessa mutação a ter um câncer, acabou desenvolvendo câncer ao longo de sua vida. Então, como é que a gente faz para detectar que aquele tumor é um tumor que foi causado por uma mutação genética que nasceu com a pessoa, ou seja, ela foi transmitida, né, pelo pai ou pela mãe ou até mesmo pelos dois? Isso acontece por uma combinação de fatores. O que a gente leva em consideração basicamente? Histórico familiar, exame físico e testes genéticos, tá, ok? O câncer faz parte de um tipo de doença que está associado a um corpo que envelhece, né? Um corpo que envelhece, ele tem mais predisposição a desenvolver uma mutação e ter dificuldade de corrigir aquela mutação. Então, quando o câncer acontece em indivíduos mais jovens, isso chama muito atenção. E principalmente quando dentro de gerações da mesma família, né, um tipo de tumor específico acaba acometendo pacientes jovens. Então, isso é uma coisa que chama atenção, tá, ok? Por vezes, você pode ter indivíduos diferentes da mesma família ou até mesmo linhagens genéticas, né? Tendo tipos de tumores diferentes. Isso também não quer dizer que seja hereditário, tá? Isso também pode ser um tumor por uma mutação adquirida, tá, ok? Mas normalmente o mesmo tipo de tumor em gerações diferentes acometendo idades mais jovens. Isso chama muita atenção para se pesquisar a possibilidade, né, de uma doença genética que está causando aquele câncer. Dentro desse histórico familiar, quando ele é identificado, né, um histórico familiar que é positivo, normalmente esse paciente é encaminhado a um oncogeneticista, né, e é feita uma avaliação, é feita uma árvore genealógica, é estudada toda a história daquela família, para poder ter certeza se aquelas informações, né, estão condizentes, e também são realizadas algumas pesquisas, né, com exames de imagem, para poder saber, né, pesquisas de rastreamento mesmo, poder saber se aquele indivíduo já tem algum tumor ou não, ok? E depois disso são feitos testes genéticos específicos, pode ser em exame de sangue, pode ser em biópsia, enfim, em várias possibilidades diferentes, tá, ok? Bom, e em se identificando que o indivíduo tem uma mutação que pode predispô-lo, né, a ter um câncer em algum momento da vida. Aí são tomadas algumas medidas de precaução, né, para que aquele indivíduo não desenvolva o câncer ou, caso ele desenvolva, a gente consiga pegar no momento mais inicial de todos, né, o que aumenta muito a chance de cura. Então, basicamente, esse indivíduo ele vai ser monitorado com consultas médicas frequentes, exames de sangue, exames de imagem, tá, ok? Existem alguns procedimentos que podem ser realizados com finalidade de prevenir que aquele indivíduo tenha um câncer. Por exemplo, a atriz Angelina Jolie, que tem a mutação do gene BRCA, que predispõe a ter câncer de mama, realizou o procedimento da adenomastectomia, que é a retirada da glândula mamária, não da mama como um todo, é da glândula mamária, né? O mamilo é preservado, a glândula mamária em si é retirada, e ela colocou, né, a prótese de silicone por questões estéticas, e reduziu aí pelo menos 95% a chance dela de ter câncer de mama, tá, ok? Por exemplo, indivíduos que têm, né, a polipose adenomatosa familiar, né, que é 100% de chance de ter câncer, até os 50 anos de idade. Esses indivíduos são submetidos à cirurgia de retirada do intestino grosso para poder prevenir o tumor. Então, alguns casos a gente consegue sim prevenir a formação de um câncer sabendo que o indivíduo tem aquela mutação, tá, ok? Tem algumas medicações que também podem ser utilizadas, isso é muito visto caso a caso, mas, por exemplo, o tamoxifeno, ele pode ser usado na intenção de diminuir a chance de uma paciente que não quer retirar sua mama
ou o seu ovário, né, de desenvolver um câncer. Também isso pode acontecer, tá ok? Alguns indivíduos que têm polipose, né, eles podem tomar algumas medicações como o AS, né, o ácido acetilsalicílico, que ajuda na redução da formação de pólipos. Isso também pode acontecer, ok? E no geral são recomendadas medidas de mudança do estilo de vida, né, ou adaptação do estilo de vida, né, para o paciente ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade, não ficar sedentário, controlar o seu peso, que são fatores que por si só predispõem qualquer indivíduo que tenha mutação ou não a ter um câncer. E quais são as síndromes mais conhecidas, né? A gente pode citar algumas aqui. Por exemplo, a própria polipose adenomatosa familiar. O indivíduo nasce com a predisposição a desenvolver inúmeros pólipos. O intestino do paciente, o intestino grosso, ele é forrado, todo forrado de pólipos intestinais. Esses pólipos, eles são a lesão básica para gerar um tumor. Então, como a gente sabe que o tumor de intestino grosso ele passa pelo pólipo, né? Um indivíduo que tem seu intestino todo forrado de pólipo é um paciente que tem, na verdade, a predisposição a ter câncer no intestino grosso, ok? Outra síndrome muito conhecida é a síndrome de Lynch, né? Que está associada à mutação de alguns genes que estão implicados no reparo do DNA. Então, quando uma célula vai fazer a sua replicação e ela faz um erro de pareamento do DNA, o nosso corpo é capaz de identificar esse erro e corrigir. Então, alguns indivíduos que nascem com alteração nessa proteína que faz essa correção, eles acabam desenvolvendo essa síndrome que se chama síndrome de Lynch, que é uma síndrome que cria uma tendência do corpo a acumular algumas mutações e desenvolver alguns tipos de câncer, como cólon, endométrio, enfim. Outra mutação super conhecida, a mutação, como eu falei, da atriz Angelina Jolie, que é a mutação dos genes BRCA1, BRCA2, que predispõe o indivíduo a ter câncer de mama e ovário. Outra mutação também, que é muito conhecida, é a síndrome de Li-Fraumeni, que é a mutação do TP53, que é um gene que acaba predispondo, por ele estar associado ao ciclo de replicação celular, ele pode estar associado a diversos tipos de tumor diferentes. E então o indivíduo pode passar a vida dele toda tratando tumores diferentes, e caso a família dele, né, acabe recebendo essa mutação genética, você pode ter a transmissão nos seus herdeiros. É muito comum isso acontecer. Então, quando é que você deve ir num oncogeneticista? Né? Quando é que você deve se preocupar, né, que você pode, de fato, estar dentro de um contexto, né, de alguma mutação genética na família? Bom, a história da família, tá? Fique atentos. Parentes de primeiro grau tendo o mesmo tipo de tumor, tumores em idades jovens, tumores raros, tá? Tumores que não são frequentes de acontecer, então isso chama muita atenção, tá ok? E se você de fato estiver ansioso, preocupado, você também pode, né? Se consultar com um oncogeneticista e esclarecer suas dúvidas. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do nosso canal e entregar esse material para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo.